Glória a Deus. Veja bem, queridos, se eu estou aqui tendo esse privilégio de lavar os seus pés espirituais, eu lhe garanto de todo o meu coração que não é por causa de mim, é apesar de mim. Apesar de mim. Nunca vou esquecer, eu como pastor solteiro, muitos anos atrás, chorando, jejuando, que eu não estava conseguindo vencer certos pecados na minha vida. Sabe, eu não estava conseguindo, eu como pastor solteiro, eu não estava conseguindo, de vez em quando eu caía de novo na pornografia, na masturbação, em namoro impuro, e eu chorava, eu arrependia tanto, eu chorava muito, e jejuava, e andava em vitória por vários meses, aí depois eu caía de novo. Era horrível, horrível, como eu sofri. E eu lembro também claramente que naquela época algo muito forte aconteceu. Foi preciso eu sair um tempo do ministério, passar um processo de restauração. Naquele momento eu fiquei muito tempo isolado, lá no meio da selva amazônica, no meio daquela selva, tirando muito tempo com Deus. E o que mais transformou minha vida, eu sempre digo que o segredo número 1 foi a intimidade com Deus. De realmente cultivar profunda intimidade com Deus, de ter um relacionamento de intimidade com Jesus e crescer nessa intimidade. E o segundo maior segredo foi o princípio do discipulado. Eu costumo dizer que eu fui cobaia da visão que hoje nós usamos e que milhares de igrejas ao redor do mundo estão usando, né? Eu lembro um tempo atrás, quando eu estive na Mongólia, o pastor da maior igreja lá falando: eu quero mergulhar nisso, eu quero, lá na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, uma igreja de 30 mil pessoas, já estive lá 2 vezes, eles todos discipulando um a um, uma revolução acontecendo, seja na África, na Europa, nas Américas, algo muito lindo acontecendo em milhares e milhares de igrejas, e nasceu, esse modelo nasceu lá no meio da Amazônia, e eu fui cobaia. Eu não estava querendo gerar nenhum tipo de modelo assim, eu não estava interessado nisso, eu estava interessado em vencer o pecado, eu andar em vitória. Nunca vou esquecer que num daqueles momentos de desespero, lá no meio da Amazônia, pastoreado em Santarém, que fica na beira do rio Amazonas, lá no interior do Pará, e eu disse para Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor realmente me dê vitória contra o pecado, me ajudar a ser um homem de Deus, um homem que anda em santidade de verdade. E se um dia o Senhor, na sua infinita misericórdia, me usar grandemente, eu quero lhe prometer uma coisa, Senhor. Eu quero lhe prometer que aonde eu for, eu vou contar para todo o seu povo, que se o Senhor pode usar esse, que é o mais fraco de todos, grandemente, então não somente o Senhor pode, mas o Senhor quer usar todos os seus filhos. Amém. Grandemente. Aleluia. Seja na África, seja em tantos países da Ásia, seja na Europa, seja nas Américas, eu tenho tido o privilégio de compartilhar isso, de falar para todos: olha, se Ele pode usar esse que é o mais fraco, Ele não somente pode, mas Ele quer usar muito você. Então hoje, Deus tem feito algo muito precioso, mas não é por causa de mim, apesar de mim. O que acontece? O Espírito Santo, nessa intimidade com Deus e nesse discipulado que eu comecei a receber, eu comecei a poder ser transparente e me abrir. Quantos pastores não tem ninguém com quem se abrir, de ser transparente, de receber oração? Para receber perdão dos nossos pecados, a Bíblia fala que nós devemos confessar nossos pecados para Deus, mas para receber cura, libertação, é interessante, porque muitas vezes nós confundimos uma coisa, né?
a igreja romana confunde pensando que para receber perdão você tem que confessar para o padre, né? Mas a Bíblia, em nenhum lugar fala isso. A Bíblia fala que para receber perdão, você não confessa para o padre, nem para o pastor, nem para o discipulado, você confessa só para Deus. Nunca fala que para receber perdão você confessa para outro homem, você confessa para Deus o seu pecado. Muito bem, mas a mesma Bíblia também nunca fala que para receber cura e libertação você confessa só para Deus. Todo lugar a Bíblia diz que para receber cura, libertação daquele problema, aí é diferente. Ele fala em Tiago 5,16, por exemplo: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. E a palavra lá no grego curados é iaumai, que quer dizer curados emocionalmente, fisicamente, mas também quer dizer, no grego, quer dizer libertos do pecado. Então, muitos crentes estão nessa aí, olha, de confessar o pecado para Deus. Deus perdoa, mas aí quebra a cara de novo, confessa de novo, quebra a cara de novo. Deus vai ficar perdoando? Fica, porque Deus é infinitamente amoroso, misericordioso. Mas Deus não quer só ficar perdoando aquele irmão. Deus quer libertá-lo. Deus quer curá-lo. Deus quer dar vitória para ele. Sabe por quê? Muitas igrejas não crescem mais em assim, crescimento saudável. Não estou falando aquele crescimento só de oba-oba, mas crescimento sustentável. Sabe por quê? Porque as ovelhas estão doentes. E até quando elas geram outras ovelhinhas, elas geram já ovelhinhas doentes também, cheias de problemas, os mesmos pecados. Elas vão transmitindo aqueles mesmos pecados. Mas quando a ovelha é bem tratada, quando ela é bem cuidada e discipulada, porque a Bíblia nunca fala, Jesus nunca disse de fazer convertido, Jesus disse de fazer discípulo. Então, quando alguém é discipulado, profundamente é tratado, é curado, livre, aí o que? Ele é uma ovelha sadia. E ovelha sadia sempre dá muita cria. Você não tem que colocar um 38 na cabeça da ovelha, ó, tem que procriar. Não. Se ela for sadia, ela vai dar muita cria. Então, isso que é a beleza, é uma coisa natural, é um crescimento natural, efervescente, cheio da presença de Deus. Então, nós, depois que o Senhor transformou a nossa vida, e eu fui discipulado profundamente, e andando ainda como jovem, viu? Andando em santidade, jovem solteiro, e continuei andando em santidade até casar, e até hoje estou andando em santidade pela misericórdia de Deus. Mas como eu disse, só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus. A intimidade com Jesus e o discipulado, e até hoje eu sou discipulado, até hoje eu tenho um discipulador com quem eu me abro, eu sou transparente com ele, sobre toda a minha vida. Eu tenho aprendido a confessar até as tentações. Você fala, mas tentação não é pecado. Não é pecado ser tentado, é verdade. Até Jesus foi tentado. Mas eu aprendi que quando eu sou transparente com o meu discipulador, até sobre minhas tentações, aí, enquanto eu estou confessando, fui tentado sobre isso, eu mesmo começo a sentir tanto nojo, até daquele pecado, que eu não vou precisar de confessar o pecado, porque nem vou cair naquele pecado. Porque eu fui transparente, eu coloquei a luz. Quando você joga a luz, as trevas têm que dissipar. As trevas têm que dissipar. Por isso que a coisa mais gostosa é viver em transparência, é viver em santidade. É muito maravilhoso. Então, é isso que eu desejo para todo pastor, para toda pastora, e para todo jovem também, porque, como eu disse, ainda como jovem solteiro, eu já aprendi a ser íntimo com Deus e transparente com o meu discipulador, e continuei andando, então, em vitória completa dali em diante, por muito tempo ainda como solteiro, até casar. E hoje eu sou casado com uma pastora e psicóloga cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus. Que coisa preciosa, como é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho intitulado A Missão Tríplice do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, para João capítulo
16. João 16. Depois que a igreja começou a crescer muito em Santarém por causa dessa saúde, nós começamos a ver, temos que aprender a cuidar melhor das pessoas, né? Fechar a porta dos fundos. E Deus foi nos tratando com certos detalhes. Eu lembro que até antes da igreja crescer, aconteceu que Deus começou a lidar comigo. Ele falou: meu filho, como que você quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos, se você não estiver nem cuidando dessas que eu já confiei nas suas mãos? Então começamos a ter vários casos. Eu tenho tantas situações lá de vários que hoje são pastores, como o pastor Sandro, que é o pastor titular da nossa grande igreja lá em Fortaleza, o pastor Rai, o pastor Gildo, tantas histórias. Eu vou só contar uma bem rapidinho aqui. Eu lembro quando o Gildo começou ele era um novo convertido que tão empolgado, mas depois ele desviou, depois ele reconciliou, depois desviou de novo. Não sei quantas vezes ele desviou, irmãos, infelizmente. Aí finalmente ele falou: não, pastor, agora é para valer. E ele fez toda a classe que nós tínhamos. Hoje nós preparamos através do discipulado 1, mas na época nós tínhamos uma classe que preparava a pessoa para o batismo. Ele fez toda a classe, foi batizado, aí desviou de novo. E aí os jovens chegaram lá falando: olha, alguém viu o Gildo lá tomando uma cerveja com umas prostitutas aí e tal. E os jovens falando mal. Esse cara já desviou não sei quantas vezes, pá. Aí o Espírito Santo me mostrou algo muito forte. Eu falei: olha, para de falar do Gildo. Vocês não entendem a estratégia do inimigo? Qual a estratégia do inimigo? Todo mundo está falando mal dele, e ele está lá no mundo, e ele de repente quer voltar para Jesus, mas ele fica sabendo que está todo mundo falando mal dele. Aí o diabo consegue, aí ele fala: poxa, eu até quero voltar para Jesus, mas naquela igreja nunca. Olha só. Então eu falei para eles: e tem mais, vocês têm que ter fé. Fé que a pessoa vai voltar. O que diz a palavra de Deus? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou bem certo que aquele que começou uma boa obra há de completá-la. Eu falei: para de falar assim, comece a ter fé e comece a declarar um pouco: o Gildo vai voltar, nós já vemos ele como homem de Deus, e não fale mal dele. Os jovens: puxa, pastor, que lição, obrigado, nós recebemos isso. E aí eu fui embora pensando: poxa, como eu tenho uma boa lição de moral na palavra, que princípio poderoso, como eu sou um homem de Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo falou assim: muito bem, meu filho, agora faz a sua parte. Eu falei: faz a minha parte? Como assim? Ele falou: quem é o pastor do Gil? Eu falei: eu sou. Ele falou: o que a Bíblia diz? O bom pastor não fica satisfeito com as 99. Ele vai atrás daquela uma ovelha. Ele falou assim: vai atrás dele. Eu falei: Senhor, o seguinte, o senhor sabe que mesmo que a igreja não está tão grande ainda, hoje ela tem 60 mil pessoas, mas na época tinha algumas centenas, mas eu já me considerava um pastor de uma igreja grande, e já estávamos com muitas filiais. Eu falei: Senhor, eu tenho muitas igrejas, mas 50 igrejas que eu estou cuidando, e eu sou muito ocupado, eu não posso perder meu tempo com quem não quer nada. Aí Deus falou assim para mim, Lucas 16:10, ele disse: meu filho, quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre muito. Ele falou: você não quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Eu falei: eu quero. Ele falou: como que você vai ser fiel no muito, se você não é nem fiel no pouco? Se você não estiver nem cuidando dessas poucas ovelhas que eu te dei, como que eu vou confiar muitas? Eu falei: mas Senhor, o Gildo é um problemático, Senhor, ele é um desviado profissional. Deus falou assim: olha o que ele disse, olha o pouco. Ele falou: se você não for fiel com os problemáticos, o pouco, como que eu lhe confiarei pessoas não problemáticas, pessoas bem dedicadas? Eu falei: tá, tudo bem, Senhor. Ele falou: vai atrás. Aí eu fiquei sabendo onde era a casa do Gil.
O Gildo era uma família, era um jovem filho de uma família que tinha 16 irmãos. Uma família simples na Amazônia, feita de madeira, eu acho que telhado de palha. Eu cheguei lá na frente, a gente nunca bate na porta, porque pode ter cachorro. A gente fica meio longe e bate palmas. Aí a mãe do Gildo veio para a porta. Sim, eu falei, o Gildo mora aqui? Sim, ela disse. Eu falei, posso falar com ele? Diga até o Abe. Aí ela demorou muito tempo. Aí ela saiu e falou assim, ele não quer falar com você. Eu senti, poxa, eu vim atrás, ele nem quer, além de desviar tanto, fazer a nossa igreja passar tanta vergonha, agora nem quer falar comigo. E aí eu lembro que eu falei rapidinho para Deus, falei, bem, eu fiz minha parte, eu fui fiel no povo. Aí eu lembro claramente, isso tudo aconteceu uma fração de segundo, né? O Espírito Santo falou, não, você não fez sua parte. Eu falei, como eu não fiz minha parte? Ele falou, você tem que insistir um pouco. Mas o senhor quer que eu arrumbe a porta? Ele falou, não, você sabe, você tem que insistir mais. Eu pensei, ele está mandando eu insistir mais. E eu ainda estava aqui, né, conversando com a mãe dele, eu falei assim, mas, porque o Espírito Santo estava me falando, eu falei, mas será que eu poderia falar com ele assim mesmo? E ela não era crente, aliás, ninguém na família era crente. Mas ela olhou para mim, ela olhou assim com aquele olhar de cumplicidade, ela falou, tá, tudo bem, pode entrar. E na realidade eu passei por dentro daquela casa pequena, agachei assim, ele não estava na casa, ele estava no quintal atrás da casa, sentado embaixo de uma árvore. Quando eu cheguei perto dele, aí eu fui ver, olha, ainda bem que eu obedeci ao Espírito Santo, eu fui ver por que não estava querendo falar comigo. Não é porque ele não gostava de mim, é porque ele estava com muita vergonha. Ele estava com muita vergonha. E eu cheguei e falei, paz do Senhor, irmão Gildo. Nós te amamos tanto, Jesus te ama. Eu senti o Espírito falando, declare palavra de fé. Eu falei, Gildo, eu me vejo como um grande pastor, como um homem de Deus. Irmãos, para encurtar a história, o Gildo, isso não é o final da história, ainda tive que perseverar mais alguma vez. Outra vez encontrei com ele um monte de prostitutas e fiquei profetizando. Mas, para encurtar a história, o Gildo não somente voltou, para Jesus, mas ele disse que pela primeira vez ele teve revelação do verdadeiro novo nascimento. Não somente isso, ele foi ganhando toda a família para Jesus. Não somente isso, ele se tornou um pastor ordenado. Não somente isso, casou com uma pastora poderosa, os 3 filhos todos envolvidos na obra até o pescoço. Não somente isso, ele tem um outro irmão que agora é pastor, a mãe se tornou supervisora de muitas células, toda a família envolvida, próspera, abençoada, cheia do Espírito Santo. Ele se tornou nosso pastor mais bem sucedido, sobre, naquela época, mais do que 300 células lá em Santarém. Um dia o Gildo me convida para a casa dele, casa própria, linda, carro na garagem, eu e minha família, e uma mesa com tanta comida, eu acho que dava para alimentar umas 100 pessoas. Eu falei, Gildo, não é só minha família, é sua? Ele falou, pastor. Eu falei, mas por que tanta comida? Ele falou, pastor, eu queria te honrar de alguma forma. Ele falou, eu não sei como me agradecer, porque mesmo quando eu não estava acreditando em mim, você ficou acreditando, ficou declarando. Eu quero te agradecer tanto, pastor. Sabe, queridos, muitas vezes a porta dos fundos é maior do que a porta da entrada da igreja, porque em vez de fazer como a Bíblia fala, que o bom pastor dá a vida pela ovelha, não fica contente com as 99, mas vai atrás dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que vai gerar nelas esse espírito de também dar vida por elas. E assim, por isso que o Gildo, ele dá vida para as ovelhas dele.
Ele cuida, eu lembro uma vez quando uma família que ele acolheu não tinha cama, ele deu a cama deles, e ele e a esposa foram dormir no colchão, no chão, por muito tempo, até que ele pôde comprar uma outra cama. Ele tem esse coração de ficar dando, de ficar ajudando. Agora, o que a palavra de Deus mostra? Que o Espírito Santo quer nos usar para demonstrar ao mundo algumas coisas muito interessantes. João 16, a partir do versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. João 16, a partir do versículo 5. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, queridos, aqui é muito interessante. Olha o cenário. Imagine ficando com Jesus mais do que 3 anos e meio, aqueles 12 discípulos. E aí Jesus chega e fala assim: olha, eu estou indo embora, mas aonde eu vou, por enquanto vocês não vão poder ir. Aí eles ficaram tristes. Não, nós queremos sempre estar com o Senhor. Ele falou: não, mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviá-lo, e ele é melhor para vocês do que eu. Uau! Quem é ele, Jesus? É o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo. Porque eu posso estar aqui com Pedro, depois eu estou com João, depois eu estou com Tiago, mas ele pode estar 24 horas com cada um de vocês. Essa é a missão do Espírito Santo aqui na terra, através da igreja, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O problema, queridos, é que muitas vezes, por nós não compreendermos esse texto, a gente lê um texto desse rápido, mas tem muita revelação aqui, não minha, mas sim do Espírito Santo, na palavra, que quando a gente começa a compreender, aí nós vamos saber como cooperar com o Espírito Santo. Que tem gente que trabalha na contramão do Espírito Santo. Deixa eu te mostrar, por exemplo, essa primeira, ele fala assim: do pecado, da justiça, do juízo. Ele não fala dos pecados, olha só, ele fala do pecado, singular. Aí ele explica no próximo versículo, ele fala do pecado, porque não creem em mim. Está vendo? Fala do pecado porque não creem em mim. Então, aqui que está a coisa. O Espírito Santo quer usar a mim e a você, a igreja, para convencer o mundo de quê? De um pecado. Qual pecado? De não crer em Jesus. E aqui que está o grande problema. O que nós muitas vezes temos tentado fazer para o povo do mundo? Você tem que arrepender dos seus pecados. Se isso é pecado, o que você está fazendo, essa corrupção aí, seu empresário, olhando mão de fiscal. Isso é pecado, seu homossexual, para com isso. Seu idólatra, para de idolatrar, para de adorar a imagem. E a Bíblia fala: o Espírito Santo não vai cooperar com você, porque ele não está aqui para convencer o mundo dos pecados. Ele está aqui para convencer o mundo do pecado. De um pecado. Qual pecado? De não crer em Jesus. Deixa eu explicar melhor. Veja bem, quando nós mudamos de Santarém para Fortaleza, eu mudei com uma equipe bem grande, e depois de alguns anos a igreja lá agora já está com a igreja mãe, com mais do que 8.000 pessoas, e mais do que 80 igrejas no Ceará, para a glória de Jesus. Aleluia. Mas o que aconteceu? Quando nós mudamos para lá, nós de Santarém, lá do meio da Amazônia, lá em Fortaleza, uma grande cidade e muito bonita, por sinal, nós lá, aí o povo lá mesmo do Ceará, os pastores lá, alguns falavam: olha, aqui é diferente do que no norte. E Deus havia dado, eu falei: irmãos, essa é a nossa terra prometida, Deus nos deu o Ceará.
Deus nos deu o Ceará, Deus nos deu Fortaleza. E vocês não podem fazer igual os 10 espias, infamar, falar mal da terra. Você sabe que isso é pecado, vocês fazerem isso? Eu falei, é pecado. Vocês têm que falar bem da terra. Vocês têm que ser como Josué e Caleb, que falam, olha, pode ter dificuldades, mas ei, avançamos, vamos conquistar essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tem que ser igual eles. E eles, sim. Aí eu contei essa história aqui para eles. Eu falei, olha, vamos supor que um meninozinho aqui estava chupando um pirulito, só que o pirulito caiu e ficou cheio com areia grudada e até uma formiga morta grudada nela. Então está tudo grudado no pirulito, mas ele está aqui. Aí você chega para ele e fala assim, rapaz, menino, tira isso aí, que coisa feia, olha, está cheio de sujeira e formiga, tira. E você tenta tirar da mão dele, o que ele vai fazer? Não, é o meu pirulito. Dessa forma. Porque é o único pirulito que ele tem, coitado. Então a estratégia não é tentar tirar o pirulito dele. Qual é a estratégia? Pega uma caixa de pirulitos, de chocolates, de bombons, de balinhas e dá para ele. Ele vê todos aqueles, ele aí joga o velho fora e pega o novo. Amém? Eu falei para eles, olha, por que o povo aqui tem tanta idolatria? Que eles têm uma carência. É uma coisa que estão tentando preencher o vazio. É o pirulito deles. É o pirulito. E você tenta chegar, é pecado, para de fazer isso. Ou o homossexual está tentando preencher o vazio com sexo ilícito. E você, para com isso, para. Não, o Espírito Santo não vai cooperar com você, porque ele vai cooperar com você quando você cooperar com ele. Ele está aqui no mundo para convencer o mundo que de um só pecado. Qual é o pecado? De não crer em Jesus. Então, o que você faz? Você pega a caixa de pirulitos. O que é? Jesus. Aí você chega e fala assim, Jesus, quando você entrega a vida a Jesus, ele te preenche. Jesus, ele fica cheio de Jesus. Ele mesmo vai jogar fora as imagens futuras. Ele mesmo vai jogar fora as práticas erradas. É uma coisa fenomenal. É uma coisa fenomenal. Nós vimos isso vez após vez, irmãos. Lá no interiorzão do Ceará, aqueles religiosos, há anos, já até idosos, idólatras. Eu vi que era só casca do lado. Por dentro eles estavam tão carentes de Jesus. Era só chegar, dar um abraço neles e falar de Jesus, eles desmontam por dentro. E uma vez que eles conhecem a Jesus, eles jogam as outras coisas fora. O Espírito Santo vai cooperar com você quando você falar de uma só, de Jesus. Um só pecado, porque não creem em mim. Fala de Jesus. Enche eles com Jesus. E também pastora, ela estava passando creme assim nas pernas do meu pai, porque estavam tudo desidratadas. Ela chegou no joelho dele, ela levou um susto, que tinha calos tão enormes. Meu pai, um homem muito precioso, muito cheio da presença de Deus, muito calmo, muito cheio da presença de Jesus. E um dia, eu tenho um irmão que é fundador de igreja lá no Japão, muito bem sucedido, e ele fala perfeito japonês, e ele estava ganhando, e está ganhando muitos japoneses para Jesus. E tinha um empresário de certa idade, que meu irmão estava querendo ganhar para Jesus, e meu irmão pensou numa estratégia. Rapaz, para ganhar esse empresário, eu vou mandá-lo para o Brasil, para ele conhecer meu pai. Então o irmão falou assim para ele, por que você não faz um turismo lá na Amazônia? Conhecer o Brasil na Amazônia. Ele falou, rapaz, até que eu gostaria, mas eu só falo inglês e japonês, não falo português. Aí meu irmão falou assim, não tem problema, meu pai é americano, ele fala inglês, ele vai te levar para toda a Amazônia, te mostrar o turismo. Ele falou, se seu pai for comigo, eu vou. Aí meu irmão ligou para o meu pai na Amazônia, né? Nós morávamos lá. Papai, cuida desse empresário. Ficou 2 semanas com ele, visitando a Amazônia. Depois de 2 semanas,
Esse homem, porque ele era como a maioria dos japoneses, ateu mesmo. Depois de 2 semanas, lá no aeroporto, quando ele, antes de pegar o avião para voltar para o Japão, ele falou assim: toda a minha vida eu sempre fui ateu, mas depois de passar 2 semanas com esse homem, eu agora tenho certeza que Deus existe. Certeza que Deus existe. Esse mesmo empresário ainda é membro da nossa igreja lá no Japão. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos visto isso. Minha esposa formou em psicologia também, além de ser pastora. Ela decidiu fazer psicologia para me entender melhor, né? Estou brincando. Mas ela estava fazendo curso de psicologia lá em Fortaleza. E uma professora dela, que não sei quantos doutorados que essa professora tem, ela trabalhou na época com a esposa, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, com a Ruth Cardoso de Mello. Ela é uma sumidade, essa professora. E ela chamou a minha esposa, depois da classe lá, falou assim, porque o nome da minha esposa é Carla Andréa, então ela é só conhecida por pastora Andréa. Só que porque o nome dela é Carla, na faculdade ela era conhecida como Carla, né? Carla Andréa. Ela falou: Carla, você tem que me falar qual o seu segredo. Você tem uma coisa diferente. Você tem uma coisa diferente. Minha esposa falou: professora, é Jesus. E elas começaram a conversar. E minha esposa ganhou essa professora, essa sumidade, né? Não sei quantos doutorados, ganhou ela para Jesus, discipulou ela, levou ela para a célula. Ela é membro da Igreja da Paz lá em Fortaleza. Nós batizamos ela lá, uma bênção. Agora, por quê? Porque o Espírito Santo vai cooperar conosco, porque ele falou que ele está aqui para convencer as pessoas do mundo, através da igreja, do pecado, da justiça. Eu lembro, eu formei em teologia, mas eu também completei um curso de música jazz lá em Berklee College of Music em Boston. E eu lembro que quando eu estava estudando lá, meu cabelo era bem mais comprido e eu não era pastor ainda, nem tinha cara de crente, mas eu estava cheio de Jesus, aleluia, ainda estou, pela graça de Deus. E eu lembro que eu fazia muito Cooper, né? E uma vez eu estava voltando de correr e eu estava no ônibus pensando em Jesus e nessa vida maravilhosa. Era umas 10h30 da noite, no ônibus urbano da cidade, em pé lá, pensando em Jesus. E eu vi um cara cabeludo, cabelão bem comprido assim, bem longe no ônibus, mas ele me olhava assim. Eu achei estranho aquilo, disfarcei, só fiquei pensando em Jesus. Quando de repente ele estava bem perto de mim, eu não vi. Quando ele se aproximou, até me pegou de surpresa e falou: ei, cara, o que foi? Ele falou assim: o que é que você tem aí? Eu pensei: é um assalto. Mas eu pensei: será que não está vendo que não tem nada para assaltar? Só estava de shortinho de nylon, camiseta, né, tênis, eu estava fazendo culto. Eu falei: como é? O que você quer, cara? Ele falou: você sabe o que eu quero. Eu falei: não, cara, eu me prometo, eu não sei não. Ele falou assim: você sabe? Eu falei: não, cara, eu não sei. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, ele falou assim: eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou: cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Ô, glória! Eu preciso disso. Aleluia! Me fala logo, cara, me fala logo. Isso realmente aconteceu, irmãos. Quase que eu falei assim para ele: não, cara, não estou tomando droga. Quase que eu falei isso, mas não falei não. Sabe por quê? Porque eu pensei: uau, que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico. Eu falei: cara, você quer saber mesmo o que quer que eu tenha? Ele falou: eu quero. Eu falei: tem certeza? Eu tenho. Eu falei: é Jesus. Aí eu curti bater um papo com ele e falar de Jesus.
uma forma bem amorosa, falar de Jesus. Sabe, nós precisamos mais e mais estar encharcados com a presença de Jesus, para que o Espírito Santo possa nos usar para convencer o mundo da justiça, porque o mundo não vê Jesus mais, mas o mundo nos vê. E a terceira coisa que ele fala, ele disse: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Como é isso? É o seguinte: o povo do mundo realmente caíram numa grande mentira do maligno. Qual é essa mentira? Não, pá, Deus é um velhinho muito legal, ele vai passar a mão por cima como um político corrupto faz, e não vai castigar todo o pecado, não. Todo o pecado não vai ser castigado, não. Se eu for para o inferno, eu vou com todo mundo, porque todo mundo é pecador igual eu, não tem nada, não tem nada. O povo não acredita mais que vai haver juízo. Agora, o que acontece? O que o povo não sabe é que o líder de todo o mal, quem é o líder de todo o mal? Satanás, o príncipe deste mundo. E Deus falou assim: olha, o povo do mundo, eles têm que saber que o príncipe desse mundo já está julgado, que ele é um derrotado. Quando o Espírito, ele falou, um dos 3 aspectos da missão tríplice do Espírito Santo é convencer, através da igreja, convencer o mundo que existe juízo, que todo mal será punido, todo bem será galardoado, que existe juízo. Mas a igreja, o Espírito Santo vai fazer isso através da igreja. E como que ele vai fazer isso? Quando a igreja demonstrar para o mundo que o inimigo já é um derrotado. Que quando o mundo vê através da igreja, poxa, o nosso líder, o líder de todo o mal, está derrotado, está debaixo dos pés deles, então o bem vai vencer, o mal vai ser derrotado. Eu quero estar do lado do bem, eu quero estar debaixo do sangue de Jesus também, eu quero estar perdoado dos meus pecados, eu não quero estar do lado do capeta. Então, em outras palavras, o Espírito Santo quer nos usar para demonstrar a derrota de Satanás, para convencer o mundo do juízo. Olha só que coisa forte. Por isso que ele fala assim, por isso que ele diz assim: ele vai convencer o mundo do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aleluia! Mas tem crente, você sabia que tem crente que realmente tem medo do diabo, por não se conhecer quem eles são em Cristo. Irmãos, não é pelos nossos méritos que nós já somos perdoados todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. É pelo sangue de Jesus. Não é porque eu fiz algo, não. É porque Ele fez tudo. Eu estou debaixo do sangue dele. Então, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, que nós podemos ser usados por Deus para demonstrar. Porque quando Jesus morreu na cruz, veja bem, a Bíblia fala que ele derrotou a Satanás, que ele esmagou a cabeça. Ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Jesus derrotou a Satanás. Então Satanás está derrotado, não é porque eu ou você somos tão poderosos, é porque Jesus é tão poderoso, ele já derrotou a Satanás, não é mesmo? Então Satanás, ele ainda existe, mas é um derrotado. Aleluia. E nós temos que demonstrar isso para o mundo. E confiar, obrigado, e confiar não nos nossos méritos, mas os méritos do sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, eles pois venceram a Satanás como? Pelo sangue do Cordeiro. Então, tem gente que não sabe disso. Eu ouvi falar, espero que não seja verdadeira essa história, em nome de Jesus. E se é verdadeira, não foi em Barueri que aconteceu. Eu ouvi dizer que estava um carnaval e estava aquele carnaval, o pessoal tudo dançando, seminu ou nu, na rua, e todos com, assim, fantasias diferentes. Tinha um fantasiado do diabo mesmo, assim, como eles imaginam o diabo, né? Pintado de vermelho, com chifre, e tridente, e rabo, e ele lá, e aí caiu uma chuva muito forte, muito fria, e eles todos foram procurando o abrigo.
E ele foi procurar abrigo também, esse diabo. E aí ele viu uma porta aberta e não sabia que era uma igreja. E já tinha uns diáconos que estavam lá na frente. Quando ele foi chegando, que eles viram o capeta chegando, aí os diáconos já correram para dentro da chuva, né? Aí ele correu para dentro da igreja e fez "Ah!" Aí a igreja toda também vazou para a chuva. Só ficou uma velhinha lá. Ele chegou lá para a velhinha. "Ah!" Aí ela falou assim: "Ô, seu diabo, o senhor sabe que eu sempre estive do seu lado secretamente." Misericórdia, Jesus. Mas não é verdade, não, eu acho que não é verdade essa história. Mas para resgatar as irmãs idosas, deixa eu contar outra história. Outra história é o seguinte: tinha uns irmãos lá que estavam querendo expulsar, né, o demônio, só que era tudo novo convertido, e então eles não tinham muita prática, né, de como expulsar o demônio. Aí eles falavam, um gritava assim: "Diga seu nome", o outro falava: "Cala a boca", dizia: "Sai dele", o outro falava: "Tá amarrado". Aí o demônio, coitado, ficou confuso, né, não sabia o que fazer. Aí eles falaram: "Chama o pastor", não, o pastor está viajando, os irmãos mais experientes na fé estão tudo viajando. Aí lembraram de uma irmã idosa. "Ah, irmã fulana, chama a irmã fulana", "Tá, chama a irmã fulana". E o demônio viu tudo isso, né? Aí quando a irmã fulana chegou, que ela abriu a porta, todo mundo falou: "Ah, a irmã fulana chegou". Aí o demônio também olhou. Aí quando ele olhou e viu aquela senhora idosa, ele falou assim: "Quem? Essa velha gagá que vai me expulsar?" E ela depois expulsou, poderosa mulher de Deus. Só que ela se confundiu primeiro nas palavras. Quando ele falou: "Quem é essa velha gagá que vai me expulsar?" Ela disse: "Olha, seu demônio, você me respeita, eu tenho idade de ser sua mãe." Muito idosa, né? Milhares de anos aí. Mas a realidade, irmãos, é que quando... Deixa eu ver meu tempo, eu tenho 3 minutos. A realidade é que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele derrotou toda a obra maligna. E a Bíblia fala que nós ressuscitamos com ele, somos novas pessoas. E a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com ele. Efésios 2:6. Nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Está em lugares celestiais. No mundo espiritual, você está sentado com Jesus. Muito acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Tudo está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. O Tammy Kenny disse que a filha dele estava sentada no colo dele uma vez quando o avião estava decolando, e que ela olhou para fora da janela e falou: papai, olha, carrinhos pequenos, casinhas pequenas. Por quê? Porque ela estava numa perspectiva de altura, olhando para baixo. Assim também, quando nós temos a revelação de nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Ele, muito acima de toda obra maligna, nós vamos para o nosso Papai do céu. Papai, olha, demôniozinhos, gigantezinhos, problemazinhos, estão tudo debaixo dos nossos pés, em Cristo Jesus. Aleluia. Lá na selva amazônica, um grupo grande estava passando por um trilho, né? Você sabe que às vezes a selva é tão densa, tem que pegar um facão mesmo se quiser cortar um novo trilho. E esse grupo grande estava em fila única, quando os que vinham na frente viram uma cobra, aquelas que engolem até boi mesmo, aquela cobra tem cobras enormes. E ela estava lá atravessada no trilho. Eles viram ela atravessada e disseram: "Uau, cuidado, olha, perigosa, nós temos que continuar indo, cuidado com a cobra." Cortaram um desvio aqui e todo mundo falava para quem vinha atrás: "Cuidado, cuidado." E tinha um menino descalço, só de bermuda, vinha andando. Ele foi andando: "Menino, cuidado com a cobra."
Aí ele já estava perto, aí já tinha gente quase desmaiando. Agora está tarde demais, salvar o menino. Menino, meu Deus! E ele chegou para a cobra, chutou a cobra, sentou na cobra, deitou na cobra. Sabe por quê? Ele tinha passado lá no dia anterior, ele já sabia que a cobra estava morta. Eu tenho boa notícia para você: Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente. Pisareis em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pastor, líder, coragem, porque esse maior mora em você. E você há de vencer todos os obstáculos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em pé, por favor, para a glória de Jesus. Quero orar sobre a sua vida. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Santo. Maravilhoso. Com a permissão, pastor Rodinei, posso orar, pastor? Eu queria fazer o seguinte, não vou fazer uma oração comprida, mas eu queria ministrar um pouco na sua vida, tá bem? Ô, glória. Você pode preparar aí o mundo espiritual, esse ambiente dessa ministração. E se você fala, pastor, eu quero esse espírito de fé na minha vida, para demonstrar a derrota de Satanás. Eu quero esse espírito de crescimento e multiplicação baseado na qualidade da minha vida, do meu ministério. Vem aqui, eu quero orar sobre a sua vida. Vem aqui na frente, pode vir. Eu quero orar sobre você. Eu creio que a sua vida, seu ministério não para ser o teu nome eu cantarei. Eu me lanço aos teus pés, com minha voz eu clamarei. Eu me lanço aos teus pés, com minha voz proclamarei. Príncipe da paz, Salvador, exaltado sobre as nações para sempre. Com meu fôlego te louvarei, com minha força te adorarei para sempre. Para sempre. Oh. Aleluia. Nesse momento, ó Pai, eu peço por meus preciosos colegas de ministério, meus preciosos pastores e pastoras, bispos, líderes, apóstolos, homens e mulheres de Deus, que o Senhor tem separado para o santo ministério. Pai, eu peço para cada pessoa que está debaixo do som da minha voz aqui, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor possa, na sua infinita graça e misericórdia, envolver cada um deles nos teus braços de amor, que eles possam mergulhar numa profunda intimidade contigo, serem encharcados por sua presença, que eles possam, ó Pai, em profunda intimidade contigo, também, ó Pai, que o Senhor possa providenciar para eles um mentor, um discipulador, se eles não tiverem ainda, onde eles vão ter a liberdade de ser transparentes, de receber acompanhamento. Pai, que eles acreditam na mentira do diabo, por não entender da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia, não entender o poder do sangue de Jesus. Pai, ajude nós como pastores, ajude-nos a realmente da nossa vida a acreditar em fé nessa fonte inesgotável que é o Espírito Santo, Ele que mora dentro de nós e através de nós
Ele há de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ó Pai, que Ele possa usar cada um de nós. Venha, Espírito Santo, venha, traga essa unção multiplicadora, essa unção de vitória, essa unção do Espírito Santo que despedaça o jugo. Venha, venha, tudo que o Senhor tem dado para mim, Senhor, na área de crescimento e multiplicação, eu peço que o Senhor possa transferir 100 vezes mais para cada um dos meus irmãos e irmãs. Venha, Espírito Santo, venha com a tua unção, com o teu poder. Receba agora, meu irmão, receba agora essa real da tua presença. Vamos provar. aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. Aleluia. Vamos provar. Amém. Amém. Repita essa declaração de fé. Diga: Senhor Jesus, eu mergulho nessa tua presença tão real. Eu recebo dessa sua graça. Eu coopero com o precioso Espírito Santo que mora dentro de mim, e através de mim Ele há de convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Ele há de demonstrar o poder dele, o poder transformador. E eu creio que através da minha vida e do meu ministério, multidões e multidões serão alcançados e discipulados, e isso é só o começo. Amém, e amém, e amém, e amém.